Um quer tomar um café, o outro quer tomar um chá, o outro queria uma pizza, mas o outro queria um sanduíche. É muito comum o fator de não concordar com alguma coisa. Agora, escute só uma coisa: quando eu entendo que devemos andar em comunhão, significa que eu preciso me preocupar com meu irmão. A igreja do século XXI está uma igreja de dodói, uma igreja que as pessoas não querem mais ouvir uma verdade. É uma igreja que as pessoas desconhecem o que é princípio. Como eu estava conversando hoje mesmo com o irmão, dizendo para ele: se conhecermos o princípio bíblico, se conhecermos o princípio de Deus, nós começaremos a andar no caminho do Senhor com a verdade. Esses dias, lá na nossa loja, chegou um rapaz e eu peguei dois copinhos lá e disse assim: isso aqui tem água quente e aqui tem água fria, você precisa lavar as mãos. Aonde você vai lavar as mãos? E ele disse: lógico que é na água fria. Eu disse: por quê? E ele disse: porque a água quente vai machucar. Eu disse: verdade? Então você tem conhecimento do que é água quente e do que é água fria? Ele disse: sim, tenho. Então, pois bem, é assim que é a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos. Mas o que é verdade para você? O que é a verdade para você? Porque tem coisas que verdade para mim talvez não seja verdade para você. Tem coisas que verdade para mim é impossível para você. Tem coisas que é verdade para você e para mim não tem jeito. E como é que eu defino isso, pastor? Princípios. Quando nós estudamos os princípios e andamos debaixo dos princípios de Deus, vamos começar a conhecer a verdade. E um dos princípios de Deus, queridos: amarás o teu próximo como a ti. Como a ti. A igreja do século XXI não ama o seu próximo. A igreja do século XXI é uma igreja egoísta, prepotente, arrogante. A igreja do século XXI é uma igreja que só pensa no seu ego, no seu umbigo, só pensa no seu feijão, na sua veste, no seu carro, no seu ar-condicionado. A igreja do século XXI é uma igreja que só pensa no seu bem prazer, não pensa no seu irmão, no irmão de banca. Querido, Atos 2:42, ele vai dizer: e a igreja permanecia. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a doutrina? Sabe o que é doutrina? Regra, norma, procedimento. E a Bíblia vai dizer: a igreja permanecia. Poderia dar o que desse, permanecia. Alguém podia dizer alguma coisa? Permanecia. O vento dava, mas ela permanecia. A igreja, querido, ela é um corpo vivo. A igreja não depende do pastor. O pastor depende da igreja. A igreja não depende do pastor. Tem um ensinamento errado que todo mundo acha que os pastores são deuses. Querido, pastor é para servir. A igreja, ela se move. A igreja é um ser vivo. E você vai dizer: pastor, o que é que está acontecendo? Eu vou dizer para você: olha para o seu celular. Você se preocupa com ela? Olhe para trás. Você se preocupa com ela?
Enquanto a igreja não prestar atenção no que está sendo dito, ela não vai mudar. E eu vejo hoje muita gente colocando a culpa nos tempos. Porque a Bíblia diz que vai acontecer. Sim, porque a Bíblia diz que vai acontecer, tem que acontecer com você. Atos 42. E eles permaneciam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários, e era realizado pelos apóstolos todos os dias. Todos os dias os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens e os seus, e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, aí partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e cantando com favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Escute, isso não é primitiva, não. Eu não estou falando da primitiva, eu estou falando de todas as igrejas. Tudo que é igreja. Temos hoje um ego, temos hoje um pensamento, uma natureza de acharmos, porque eu sou crente, ponho o meu terno, ponho o meu sapato, entro no meu carro, venho para a igreja, que está tudo bem, está tudo maravilhoso, querido. E aquele teu irmão que nunca mais pisou na igreja, e aquele jovem que está nas drogas, e aquela moça que está na prostituição, e aquele rapaz que está, meu querido, agora se bandeando, saindo de casa para o tráfico, e você muitas vezes corta caminho, porque não entende o valor que um amigo, uma alma, uma pessoa que poderia estar do teu lado. A igreja, ela não é um clube social, ela é uma família. E como família, tem tudo. Já viu uma família de 10 irmãos? Tem um que é mais fraco, tem um que é mais manso, tem um que é cara que resolve tudo, tem um calado, tem um que gosta de confusão, sai na rua, briga com todo mundo. Isso é igreja. Amém? Isso é igreja. Igreja tem os nossos altos e baixos, mas sem comunhão nós não conseguimos desenvolver um trabalho. Sem comunhão nós não conseguimos desenvolver o amor de Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse que nós só olhamos para o nosso umbigo? Pastor, eu só falta carregar fulano. Não estou falando de carregar. Tem pessoas, certo, que são negosas. Tem pessoas que gostam do mimimi. Tem pessoas, porque não vieram na minha casa. Porque ninguém me ligou. Queridos, esses dias eu estava falando para uma pessoa sobre o nosso evangelismo. Eu acho que foi com a Inoã. Foi uma moça, sábado, a menina deu um abraço nela. Ela não aceitou Jesus, mas aquela moça me marcou. Ela chorou. Depois que a Inoã soltou ela, eu ainda preguei um pouco para ela, ela agradeceu. E ela disse assim para mim: moço, você não sabe como eu estava precisando daquele abraço. Você não sabe quando estava precisando deste abraço.
Ei, eu não estou falando para aqueles que são devotos. Eu não estou falando daqueles que estão fazendo charminho dentro de casa. Eu não estou falando daqueles que podem vir à igreja e não vêm. Eu não estou falando daqueles que estão em casa esperando que a igreja vai fazer a visita. Ou então quando passa o irmão, olhe por mim porque eu estou passando por esse problema. Não. Eu estou falando daqueles que estão oprimidos, aprisionados pelas garras de Satanás, pelas correntes de Satanás. E a igreja de braços fechados, e a igreja dando as costas, por muitas vezes, por moço, por moça, que está precisando de um abraço teu, de uma oração tua, de uma imposição de mão sua, e você tem se negado como igreja. Cadê uma boa igreja? O que é congregar? Se não for amor. O que é congregar? Se você for olhar no dicionário, a palavra congregar diz se juntar, se unir, concordar em união. A gente precisa disso. A igreja do século XXI tem que aprender o que é congregar, e o mover do Espírito Santo trabalha dentro dessa área. Ei, querido, Deus não trabalha onde tem um lugar dividido. Nós vamos para uma igreja dessa, aí você vem para uma igreja, aí chega na igreja com a mente perturbada, sabe, e não consegue nem olhar para o irmão do teu lado. Sei que existe muito mimimi, sei que existe muito dedo, sei que existe muita pessoa que se brincar ela vir para a igreja carregada de tanto dedo que ela tem. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que estão aprisionadas. Eu tenho uma certeza, irmão, que aquela palavra, que aquele abraço mudou aquela vida daquela moça. Eu não sei se ela vai se converter hoje, amanhã ou depois, mas aquela semente foi semeada com muito fervor e temor. A nossa diaconisa Renata deu um abraço numa moça e começou a orar, e chorava ela, chorava a moça, e eu cheguei perto da irmã Renata e disse dizer amém, amém, porque ela foi embora na oração com aquela moça. O sol batendo quente, uma lua maravilhosa, e ela no meio da rua abraçada, tracada com a moça. Esses dois evangelistas, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Olha aí, o amor da igreja está precisando ser restaurado. Eu preciso entender que aquele irmão precisa de mim. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não vou não evangelizar hoje não, porque a igreja vai precisar entender. Quem ficou com Hebreus capítulo 10? Leia aí, Renato, por favor. Hebreus capítulo 10, 24 a 25. Esperemos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos. Ei, escute, olhe para mim, olhe, nós precisamos entender que o nosso irmão precisa do nosso amor. Quem entende diz amém? Amém. Nosso irmão, consideramos uns aos outros para que nos incentivamos ao amor e às boas obras.
Existem pessoas que ela precisa entender. Existem pessoas que ela precisa entender que a gente ama. É brava, mas te ama. É complicado, mas te ama. É difícil, a gente ama. Tem hora que dá vontade de dar uma lapada, mas a gente ama. Tem hora que dá vontade de puxar meus cabelos, dar de castigo, mas a gente ama. Eu nunca vi um pai bater um filho porque odeia ele. Geralmente, quando o pai vai exemplificar o filho, é porque o ama. Ei, querido, olha para mim. A Bíblia diz assim: suportai aos outros. Suportar, João. Michele perguntou. Suportar, sabe? Eu tenho, ei, querido, eu tenho que chegar no céu com você. De cara feia, brava, sabe? Mas eu tenho que chegar. Quando o Tracy veio cultuar com a gente, aí uma pessoa lá atrás da infância dele viu ele num vídeo aqui na igreja e disse para mim: você está cultuando lá? Rapaz, está nos ajudando, isto é louvor. Ele está lá, não me disse nada não. Na verdade, ele não está com a gente, está só nos ajudando, isto é louvor. Esse cara amarado, aquele cara de casca grossa. Pense, gente boa, mas casca grossa. E eu disse para a pessoa: pois é, se tiver que ir para o céu com ele, eu tenho que ir com essa casca grossa. Aí esse colega meu correndo, ele disse: né? Pois é, vou fazer o quê? O cara é casca grossa, eu sou o ferro de plano, varão. Sabe o que é ferro de plano? Até deixar plano. Aí nós dois, ele e ele, nos tratamos só. Amém, queridos? Amém. Querido, escute uma coisa: cada um tem o seu jeito, mas nós precisamos entender que essa banca, essa cadeira vazia pertence a alguém, e eu preciso entender o amor de Cristo. Eu preciso incentivar o amor. Eu preciso incentivar o mover do amor, da presença de Deus na vida dos irmãos. E veja o que diz: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos o amor e as boas obras, não deixamos de reunir-nos como igreja. Ei, não podemos deixar de reunir-nos. A sua falta faz falta. Amém? A sua falta faz falta. Apóstolo, o senhor está dizendo isso porque a igreja ela é pequena? Não. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha uma senhora chamada Maria. Maria era aquela senhora que saia abaixo do joelho, passa o pau, a camisa da irmã da irmã Maria tem aqui. Essa era bem simples, de cor. E a irmã Maria chegava e sentava todos os dias na terceira fila, na primeira cadeira. Todos os dias, igreja grande. E chegavam as irmãs de plataforma, estudando livros, e passava, e falava, cantava. E a irmã Maria era mais simplesinha. Todo mundo passava pela irmã Maria, meio que cumprimentava meio assim. Terminava o culto, tinha confraternização, um se abraçar o outro. Poucos queriam abraçar a irmã Maria, porque a irmã Maria era assim. Um dia que a irmã Maria não foi à igreja, e o pastor começou a pregar. E olhar para aquele lugar estava vazio.
E ele começou a pregar, e bateu uma angústia. Ele está faltando alguma coisa no culto. Bora para a igreja de oração, e oraram, e deixaram de orar. E está faltando alguma coisa. E Deus, irmãos, vamos ficar mais uma vez de pé. Vamos orar. E dessa vez o pastor orou em lágrimas e disse: Senhor, o culto está faltando alguma coisa. E o Espírito Santo veio e sussurrou no ouvido dele e disse assim: a irmã Maria não veio hoje. Aí quando ele olhou para o lugar, ele disse: meu Deus! Todo mundo abriu os olhos. Já sei o que é que está faltando. E todo mundo quer saber o que eu fazer. A irmã Maria não veio hoje. A igreja caiu no plano do choro. A igreja caiu no planto de choro. Ninguém entendeu aquele choro. Nem o pastor entendeu por que ele chorava tanto. Parecia que não ia ter morrido. E choraram. O pastor foi embora para casa, ligou para a irmã Maria. E a irmã Maria disse: pastor, eu não fui porque eu estou um pouco enferma, mas o próximo culto eu estarei lá em nome de Jesus. A irmã Maria ficou tão feliz que nunca tinha recebido a ligação do pastor dela. E quando chegou no outro dia, no outro culto, no próximo culto, a irmã Maria chega e todo mundo abraça a irmã Maria e aperta e cheira, e aperta e cheira, e não vai se entender nada, senta no lugar dela. E quando o pastor vem pregar novamente, olha para o outro, vira no sorriso e diz: E o Espírito Santo fala conosco, dizendo: todos são importantes. Não importa o título, não importa a cor, não importa o poder social, não importa o tamanho, não importa o teu vernáculo, não importa o teu dízimo, não importa quem tu és, só importa que todos são importantes. Incentive, queridos, incentive as pessoas a aquecer o coração pelo amor de Deus. Efésios 4:32. Quem está comigo? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja como é importante, querido. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Às vezes, nós somos intolerantes com o nosso irmão. Ei, querido, tem uma pessoa na nossa igreja que ela participava de outra igreja, mas quando ela participava, ela era meio longa, meio grandona, e ela tinha aquelas tranças no cabelo. E quando ela chegou, alguém chegou para ela, sentou, alguém a criticou, a condenou, já olhou assim perto dela, se levantou, a outra se levantou e saiu. E isso não foi uma vez, foi várias vezes, ao ponto de ela ficar constrangida de ir naquela igreja. E uma das coisas que ela disse que amou aqui foi quando chegou desse mesmo jeito. Aqui as meninas abraçaram, agarraram, deram um amor. Essa é a importância da igreja. Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não faz exceção de pessoas. A igreja de Cristo, ela não faz divisões de ninguém. Chegou aqui um dia desse um rapaz, e eu tenho certeza que
eles ficaram constrangidos pela forma que foi tratado, o abraço que foi dado a eles, sabe, o carinho que foi dado a eles, e a palavra foi dura, foi exatamente sobre o pecado. Mas escute, nós somos responsáveis por isso que está acontecendo hoje, de tantos desigrejados, tanta gente revoltada. Aí vem, não lê Bíblia, não ora, e aí não consegue entender o amor de Cristo. Por eu não ler Bíblia, por não orar, eu não compreendo os princípios de Cristo. E os princípios de Cristo, querido, vai me dizer que eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. O princípio de Cristo vai dizer que eu preciso estar em comunhão com a igreja. O princípio de Cristo vai dizer que eu preciso estar em comunhão com o meu irmão de banca. Querido, isso é tão importante, mas tão importante, que muita gente critica o dízimo, a oferta, mas Deus não aceita o teu dízimo se você tiver com angústia, com mágoa, com rancor contra o teu irmão. A Bíblia do Senhor nos orienta: se você vai dizimar e ofertar, mas está com o teu coração cheio de rancor, de ódio, de mal, de maldade contra o teu irmão, ele diz: ó, coloca a tua oferta no canto, volta lá, faz uma medida de perdão, se reconcilia com o teu irmão e depois volta e vem dizimar. Olha como é importante, e a Bíblia vai dizer, meu evangelista, que é o segundo maior mandamento. Primeiro, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Você não se ama? Você não se ama? Não se ama? Ah, eu me amo. Eu me acho lindo. Faço ser casado, fofinho, bonito. Escute, esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o papel da igreja. Eu me comportar como igreja é entender que tem outra pessoa que precisa ser resgatada pelo meu amor. Jesus não disse: ei, vai para casa, toma um banho, bota uma roupa digna e vem. Não, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu preciso, como igreja, entender que eu sou representante de Cristo em qualquer canto que eu vá. Em qualquer canto que eu vá, eu preciso pregar o amor de Cristo. Em qualquer canto que eu vá, eu preciso pregar a palavra do Senhor. E em qualquer canto que eu vá, eu preciso entender que as minhas ações vão identificar Cristo ou não. Não, mas eu sou crente, é porque eu sou crente, eu gosto de misturar assim. Tem coisas que eu digo para vocês que às vezes as pessoas acham que eu quero aparecer, mas escute. Estava numa igreja, a primeira igreja que eu fui pastorear, né? Todo mundo. Daqui a pouco alguém grita: pastor! Eu era presbítero, pastor! E eu chegou alguém lá no meu ouvido e falou: estou te chamando lá fora, é fulano. E aí eu passo o microfone para alguém, eu vou lá, e quando eu chego lá tem uma briga, um com 38, outro com facão, rabo de gado, mato no mato, mata no mato, mato no mato. Quando eu vejo, eu estou no meio da briga. Tem nada a ver, eu estava dentro da igreja. Eu estava lá, o microfone na mão, pregando, ou fazendo um anúncio, não sei o que eu estava fazendo naquele momento, mas eu estava dentro da igreja, a briga não era minha, não era comigo. Eu poderia receber um golpe de facão, poderia receber um tiro, sem nada a ver naquela situação.
mas Deus me constituiu o amor de Cristo na minha vida, e eu fui lá, preguei o evangelho para um, preguei o evangelho para outro, acalmei a briga, um se converteu na hora, e com 15 dias se converteu o outro. O amor de Cristo modifica, queridos. O que falta à igreja hoje é entender o amor de Deus. O que falta à igreja hoje é entender que no meu trabalho eu posso ser sim uma pessoa diferente. Na minha escola eu posso ser sim uma pessoa que exala o amor. E exalar o amor não é estar com o dente aberto. Exalar o amor não é estar abraçando todo mundo. Exalar o amor não é estar dando tapinha nas costas de ninguém, não. Exalar o amor é mostrar Cristo para essas pessoas de uma maneira carinhosa. Será que a Luciana no trabalho dela, ela consegue demonstrar isso? Será que Valdo faz isso no trabalho dele? Será que a Dilma faz? Não. Será que eu faço? Será que nós conseguimos demonstrar o amor de Cristo dia a dia no trabalho? Um dia desses, eu já contei isso aqui, um dia desses, lá vizinho de Dilma lá, tem uma senhora, não sei quem é, está eu de manhã conversando, a porta da minha mãe aqui, termina a porta, tem uma escada que é o portão. O hábito de servir, meu evangelista, é tão natural, devido até a minha profissão. Ela pega o carrinho de bebê e sobe, e quando ela sobe, ela diz assim: moço, o senhor pode fechar o portão? Eu disse assim: senhora, por favor, pode subir. A minha coisa por aqui assim, que nem abriu. É meio que natural. Eu não estou falando isso para me mostrar, estou falando que Deus começou a trabalhar comigo dentro do hotel. Eu estou no atacadão, que chega para mim assim: moço, o senhor sabe o preço disso aqui? Espera aí só um momento. Eu pego a mercadoria, saio atrás, vou atrás, digo, procuro saber o preço, volto, digo, olha, isso aqui. Às vezes as pessoas confundem, hoje está até menos, mas na primeira lei, confundiu muito as pessoas comigo, com funcionário do mercado, e eu nunca me liguei dizendo assim: não, isso não é o que faço, eu não trabalho aqui, moça. O que é que custa? Nada. Muitas vezes, ei, escuta, olha para mim, a tua palavra sai com tanta arrogância, muitas vezes uma mão, muitas vezes um abraço, muitas vezes uma ligação. Eu tenho uma minha transmissão, aí eu tenho amigos, eu tenho pessoal da igreja, pastores, e aí tem os pastores lá. Aí uma vez na semana mandou uma mensagem para minha transmissão, e teve um pastor que olhou para mim, mandou uma mensagem de voz assim: ô querido, como é bom receber uma mensagem. Veja o pastor: ô querido, como é bom receber uma mensagem. A gente só manda, só envia, ninguém liga para a gente. E quando eu recebo uma mensagem dessa, meu coração aquece. Amém, querido? Amém. Congregar, irmãos, não só é vir à igreja. Tem pessoas que só vêm à igreja. Ei, escute, tem pessoas que ela entra na igreja, termina o culto, ela sai. Se brincar, ninguém consegue notar ela. De quem é a culpa? Dela e da igreja. Por que dela e da igreja? Porque dela, querido, ela precisa entender que ela faz parte da igreja, e da igreja precisa entender que ela também é igreja. Por isso que um orientado recepcionista não entra ninguém na igreja. Mulheres que não recebem um abraço, todo mundo que entrar, a recepcionista precisa dar um abraço nela. É da igreja, fora da igreja, precisa dar um abraço nela. E o recepcionista homem dá um abraço neles. Romanos 12, 10, quem ficou? Evangelho 7, né? Lê para mim, por favor. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e sejam
dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. A minha tradução está dessa forma. Romanos 12, 10. Dedique-se, irmãos. Dedique-se, sabe? Mostre para a pessoa que o amor dela, o seu amor, comove ela. Mostre para a pessoa que você se importa com ela. Por mais, querido, que seja simples, por mais que seja algo singular, por mais que seja algo, uma palavra, um bom dia, uma boa noite. Mas, irmã Maria, passamos a semana e não ouvindo mais a senhora. O que foi que aconteceu que a senhora não veio à igreja? Ah, minha irmã, eu estou doente. Está doente? Tá, estou. Reúne as irmãs, faz uma visita para a irmã. Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Ei, nem tudo tem que partir do líder. Somos um corpo, somos vivos, movimentamos. O pastor não é adivinho. Às vezes a irmã sabe que a outra irmã está doente, mas ninguém viu o pastor. E o pastor às vezes tem que identificar no meio de muita gente que está faltando uma. O pastor não é super-homem, por isso que a igreja tem que andar de mãos dadas. Por isso que a igreja tem que andar uma parando o outro. E aí, no livro de Romanos, capítulo 12, 10, vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor. Dedique-se cada um a vocês, cada um a cada um. Preocupe-se. Amém? Talvez você esteja dizendo assim, mas apóstolo, uma palavra dessa, querido. Tem um grupo de crente na rua da minha mãe. Minha mãe é o maior dono de centro, o maior centro espírita da região. Mas o pessoal passava, Renato. O povo não tinha medo. O povo passava, e olha que Xangô lá era terrível. Macumba era grande. O povo passava, estendia a mão, em nome de Jesus, porque essa mulher era ser crente. Peraí, irmão. Em nome de Jesus, eu posso passar a ser, essa mulher era ser crente. O povo daquela época, Josué, eu via o povo com um temor maior. Sabe, as pessoas elas choravam quando o outro saiu do Evangelho. Mas quando quem saiu do Evangelho hoje, eu sabia, fulano, cadê? De primeiro as pessoas choravam porque o outro saiu do Evangelho. Então precisa se dedicar um pouco mais ao amor do outro, a trazer o outro à igreja, a se preocupar em levar o Evangelho para aquele que está precisando, para aquele que está necessitado. Ei, querido, nem todo mundo está com mimimi. Tem gente que não consegue se levantar. Tem gente que não consegue se erguer. E precisa de uma mão, precisa de um carinho, precisa de uma atenção. Eu lembro mesmo da irmã Renata, nossa diaconisa. A irmã Renata estava afastada. E alguém disse assim para mim: é assim mesmo.